Queria que você fizesse a leitura do jogo, porque pelo que a gente pesquisou, o time chutou mais a gol, o time teve mais posse de bola, teve mais passes trocados, mas a bola teme não entrar e o Londrina teve uma noite também memorável. Boa noite. Não adianta vir para uma entrevista como essa, depois de você perder de 3-1 da forma como a gente perdeu, e falar dos números, né? Eu tenho falado muito dos números e não adianta número bom se você não consegue transformar em resultado final de jogo. Até os 18 minutos, quando nós sofremos o primeiro gol, nós tínhamos algumas dificuldades. O Londrina pressionava a nossa saída, nós não conseguimos sustentar a bola, principalmente no último terço do campo do adversário. Eles pressionaram muito até a hora do gol, apesar de não ter criado nenhuma possibilidade real, nosso goleiro não trabalhou. Aí depois dos 18 minutos, quando o Londrina fez o gol, o Guarani tomou controle total do jogo, passou a dominar todas as ações. Fizemos um jogo praticamente de meio campo, atacando o adversário, finalizamos, o goleiro defendeu, teve bola na trave. Fizemos o gol no final do primeiro tempo. Terminamos melhor do que o adversário e voltamos para o segundo tempo. E em 3 minutos o jogo foi decidido. Em um escanteio e um erro nosso de saída, que o adversário aproveitou bem, em uma característica que é forte do Londrina, uma transição ofensiva. Eles acabaram fazendo ali em 3 minutos os 2 gols que definiram o jogo. Daí em diante, nós tentamos de tudo, fizemos as substituições, colocamos praticamente o time nos últimos 15 minutos finais com um volante só, com 5 jogadores mais adiantados, 4 atacantes, mas nem com toda essa expectativa da gente poder pelo menos diminuir e voltar para o jogo, nós conseguimos fazer o segundo gol e buscar o empate. O adversário foi competente nesse aspecto, se fechou bem. Às vezes que a gente conseguiu furar, a gente não teve a capacidade, foi bola na trave, o goleiro defendeu, chutamos bola para cima. Então o resultado, na verdade, é um resultado que não mostra o que foi o jogo, mas o futebol é assim e em 3 minutos nós perdemos de 3-1. Chamusca, sobre a questão da formação tática, né? Você vem colocando 3 zagueiros, né? Por mais que você varia um pouco dentro de campo conforme o jogo, mas é uma formação que você vai continuar, pretende dar uma sequência, ou você acha que não teve nada a ver isso hoje, foi mais pelo apagão do início do segundo tempo que acabou resultando e deve manter isso? Não, eu acho que se você for fazer leitura tática de jogo, a leitura tática de jogo é positiva, porque a gente teve mais a bola que o adversário, a gente criou mais, a gente finalizou mais, todos os números foram melhores, né? Então não tem como, por exemplo, justificar o placar do jogo por qualquer questão tática. O placar do jogo foi um início de segundo tempo muito ruim, onde a gente cometeu erros que foram determinantes para a definição do resultado do jogo. É isso que a gente precisa corrigir e continuar trabalhando para melhorar o acabamento que a gente cria, a gente finaliza, mas não consegue transformar essa construção no resultado final do jogo. Então eu já venho falando isso desde o dia que eu cheguei. O torcedor fica ansioso, o torcedor fica muito chateado. Nós aqui dentro, internamente, estamos tentando de tudo que você imaginar, dando oportunidade a todos os jogadores, mexendo em parte tática. A gente está tentando criar todas as possibilidades possíveis para que a gente possa sair dessa situação que está incomodando a todos nós. Chamusca, eu vim de Campinas, sou torcedor do Guarani e assim como outros meus amigos torcedores estão com o coração apertado, com medo maior que o time caia para a Série C. Esse é o nosso maior medo, né? E assim, a pergunta minha é se o problema é emocional, porque no jogo passado o Iago errou uma bola debaixo do gol na trave, né? E hoje de novo o Lucão, acho que em outra fase as coisas não têm acontecido, né? E o problema de tudo isso é emocional, a gente tem força para sair dessa situação e não cair? Força tem, até porque nós estamos no momento da competição e se você pegar a pontuação, hoje, por exemplo, uma vitória, a gente ganhava 6, 7 posições e você fica a 5, 6 pontos do bloco de cima. Então, a competição está muito apertada, é um perde-ganha muito grande. Então, tem muita coisa para acontecer, mas existe e nós não podemos desassociar o aspecto mental e emocional dos outros aspectos do jogo, da tática, da técnica, da parte física, porque ele está totalmente inserido. Claro, o time em zona de rebaixamento, nessa luta árdua, jogo a jogo. As coisas não acontecem da maneira como a gente planeja que aconteçam no jogo. Hoje, por exemplo, a gente com o jogo totalmente controlado, em 3 minutos você perde o jogo.
Então isso traz uma ansiedade. Aí depois que nós tomamos os 2 gols, a gente desestabilizou ali uns 5 minutos até conseguir se equilibrar de novo no jogo e poder tomar a rédea de novo do jogo e começar a jogar. Mas isso deixa todo mundo apreensivo, comissão técnica. Pô, eu entendo o sentimento do torcedor. O torcedor tem toda a razão de estar chateado, de estar indignado. Só que só tem uma forma da gente conseguir sair dessa dificuldade. É todo mundo se unir. Os jogadores e o elenco nosso são esses jogadores. Então a gente está até procurando trabalhar com todo mundo, dar oportunidade para todo mundo, passando confiança para todo mundo, que é a única forma que a gente tem de pegar uma sequência melhor de resultados, começar a transformar esse rendimento que em alguns jogos a gente está tendo no resultado final, para que o Guarani possa sair dessa situação. Mas não tem terra arrasada. Tem muito campeonato pela frente, o campeonato está muito equilibrado. Por exemplo, hoje a gente fez um confronto direto com o Londrina. Na rodada passava um confronto direto com o CSA. Na outra rodada, confronto direto com o Novo Horizontino. Na próxima rodada, confronto direto com o Ituano. Isso mostra que a competição está apertada. Isso só depende de nós. É trabalhar essa parte emocional, como a gente está tentando trabalhar, junto com a diretoria, buscando todas as possibilidades que você imaginar no dia a dia, e mostrando vídeo, fazendo palestra, tentando mobilizar. O que a gente tem condição de fazer, a gente está fazendo, dentro do nosso modesto conhecimento. E a gente também está muito chateado, está muito preocupado, porque a gente quer entregar um resultado melhor e eu sei que o torcedor merece, muito mais do que a gente está entregando. Professor, até por ter jogado, assim, é uma situação diferente que eu posso passar para o ouvinte, para o torcedor, é que a gente tem o professor, o técnico, como um cara assim, paternal mesmo. E aí depois de um jogo como esse, que nada deu certo no segundo tempo, erros, enfim, como é que esses rapazes, esse pessoal estava no vestiário? O que você pôde falar com eles? Porque eu tenho certeza que o torcedor do Guarani também quer saber se você pode ajudá-los também dessa forma mental, se você tem algo a tirar de alguns jogadores, por exemplo, do próprio Giovani, que não tem rendido o esperado. Não, eu até acho que o segundo tempo não foi ruim, não. O que foi ruim foram os 3 minutos no retorno do segundo tempo, porque daí em diante, depois que a gente deu uma estabilizada ali, e depois que a gente tomou os 2 gols ali, foram 3 minutos, 48, 49, mais ou menos 50 minutos, depois dali a gente se destabilizou. Teve uma situação que a gente tentou sair por dentro e teve um contra-ataque que, se eu não me engano, o GG chutou uma bola na trave. A partir dali não teve mais jogo. A gente conseguiu controlar, ter uma supremacia em termos a gente conseguiu ter a bola, o adversário não conseguia, não teve mais transição nenhuma durante o jogo, depois disso, mas a gente não conseguiu, mesmo jogando no campo do adversário uma boa parte do tempo, transformar esse controle de jogo no resultado final, fazer gols, diminuir, incomodar um pouquinho mais o time do Londrina. Então, o que a gente pode falar no vestiário para os jogadores e o que a gente procura trabalhar são essas questões emocionais. A competição é assim, o futebol é assim, e nós temos que reagir o mais rápido possível, até porque terça-feira tem jogo de novo. Não dá, quando a gente ganha, para ficar comemorando, porque a validade também da vitória, ela dura até o próximo jogo, e a validade da derrota também até o próximo jogo. É trabalhar para recuperar os jogadores em todos os aspectos, físico, principalmente o mental e emocional, para que a gente, enquanto o Ituano, possa fazer um jogo perante o nosso torcedor digno e que a gente volte a vencer na competição. Chamou, a gente falava no começo do jogo ali, né, a questão de vocês criarem muitas chances, mas não está conseguindo converter em gols, né? É o time que mais finaliza, em média, por gol feito. E hoje, mais uma vez, bola na trave do Cão do Break, outras jogadas perdidas, uma bike ali do Iago. A bola insiste em não entrar. É a tua maior preocupação hoje, melhorar essa eficiência do ataque? E também pergunto, o que fazer, né, para conseguir melhorar essa eficiência ali? Futebol é eficácia, né? É eficiência, você falou tudo. O Londrina finalizou menos do que nós e decidiu o jogo em 3, 4 minutos. Parabéns ao Londrina por essa capacidade que eles tiveram no jogo, com poucas oportunidades, resolver o jogo. E não adianta, a estatística, ela é importante, você tem que saber também fazer a leitura da estatística, mas todas as possibilidades que você imaginar, desde que eu cheguei ao Guarani, eu tenho treinado e tenho estudado diuturnamente as possibilidades para fazer com que o time transforme esses números que são positivos no resultado final. É quase uma obsessão para mim o que eu venho fazendo durante todas as semanas. Tem aspectos emocionais, tem a questão da qualidade técnica, tem aspectos táticos que eu acho que são pequenos, são menores nesse momento,
Mas isso não é uma questão que começou agora. Isso já é uma questão que já vem há algum tempo. Eu venho tentando fazer com que a gente melhore, porque eu tenho certeza que quando a gente melhorar nesse aspecto, a gente vai ter melhores resultados. Achamos que a gente vai ter novidades, talvez, no próximo jogo aí no time titular? Você pensa em algo assim já pro próximo jogo contra o Ituano, que é um desafio também grande? Bom, agora sim, pós-jogo, é certo que a gente vai mudar. O Giovanni Augusto está suspenso, a gente vai ter que, a partir de manhã, começar a trabalhar, fazer análise do nosso próximo adversário, analisar o nosso jogo e amanhã recuperar os jogadores. Domingo a gente começa a treinar para preparar para o jogo de terça-feira, mas certeza a gente vai ter que fazer algumas modificações e a gente tem um elenco onde a gente tem jogadores que estão buscando também a oportunidade. Nessa sequência de jogos, quando você tem pouco tempo, é importante colocar jogador com tanque cheio, né, com gasolina, porque fadiga. Todos os jogos, aí hoje mesmo Londrina perdeu 2 jogadores aí no jogo por lesão muscular. Ontem no jogo do CSA foram vários. O CSA fez um jogo muito forte contra nós lá no domingo, já perdeu ontem 3 jogadores por lesão. Então é preciso que a gente, dentro da análise do adversário e da análise nossa de performance, a gente possa buscar alternativas e montar um time forte, competitivo, que a gente precisa voltar a vencer na competição.